Olá, pessoal do Magui, eu sou a Mari. Eu sou o Yuri. E nós aqui estamos no especial Missão Impossível. Acabamos de assistir ao 8º filme. E vamos começar esse especial. Vai ser um pouquinho diferente do que a gente fez de Premonição, até também porque eu acho que são franquias diferentes, então a gente pode fazer... É uma abordagem diferente, né? Então, aí a gente vai dividir ele em 3 vídeos, que são 2 trilogias, mais o parte 1 e o parte 2 do Acerto de Conta, o Acerto Final. Eu acho que fica melhor, até para o nosso entendimento, né? Pra vocês entenderem que tudo aqui a gente vai... É tipo, como assistir aos filmes. Exato. Se você seguir esse passo a passo igual aqui do Coisa, você vai entender. Então, se você quiser assistir esse primeiro vídeo que a gente vai fazer, é sobre o primeiro, o segundo e o terceiro filme. Então, se você quiser já fazer a maratona desses 3 filmes e depois assistir o nosso vídeo, já dá tudo certo. Então, vamos começar. Missão Impossível, a primeira trilogia, Yuri. O que você acha? Assim, quais são os pontos altos dos filmes? Como é que você acha que essa franquia é? E qual é, tipo assim, qual ligação você tem com Missão Impossível, assim, da sua infância e coisas? Acho que a gente pode começar daí. Eu lembro muito, Missão Impossível, da gente ver os filmes na televisão, Sim. né? Eu não lembro de ver especificamente esses antigos, até porque eu era muito criança. A primeira trilogia, eu não vi nada no cinema mesmo. Acho que eu comecei a assistir no cinema foi a partir do Protocolo Fantasma. Todos nós. Mas assim, eu por conhecer o Protocolo Fantasma e ver muitos antigos na televisão, a gente agora fazendo esse exercício de rever é muito interessante, né? Uma curiosidade que eu achei interessante é que no primeiro filme, praticamente a equipe é formada por mulheres, né? Sim. Tem mais mulher do que homem ali. Tudo bem que a primeira equipe vai de arrasta, e isso é uma coisa que pega todo mundo de surpresa também. Porque a gente acha que é um filme sobre equipe, mas na verdade não é. E aí, eu até depois vou falar isso a partir de Protocolo Fantasma, porque faz essa divisão de águas. A primeira trilogia tem sempre a base da equipe, mas a equipe fica sempre em segundo plano. Sim. A equipe não tem uma história. A história é sempre sobre o Ethan e as suas missões, e aí ele tem a ajuda de uma equipe ali que permite que ele faça tudo. Que se tirar a equipe do Ethan, o Ethan não é ninguém. Ele é só mais um agente normal, secreto. Sim. Mas com a equipe é que ele cresce. E nessa primeira trilogia, você sente um pouco dessa dificuldade de se apegar à equipe, porque ou eles morrem ou eles são totalmente descartáveis ali. Eu acho que a questão principalmente do primeiro e talvez o segundo filme, depois a gente vai entrar muito no segundo filme, porque eu acho que a gente tem bastante coisa pra falar, principalmente depois desse último que a gente assistiu. Mas eu acho que o primeiro filme é muito sobre o clássico espionagem, sabe? Sim, total. Super, sobre ser um super agente e como eles são descartáveis. Até o Ethan, né? Ele é um personagem descartável na história, tanto que ele não é levado a sério como uma pessoa que pode... o vilão, né? Que não leva ele a sério. Sim. Então ele meio que tipo assim... Eu não sou tão burro assim quanto você é. Eu não sou um rostinho tão bonito. Eu acho que ele tá no auge, né? Da beleza do Tom Cruise, assim, que ele tá 96, novinho, ele tá assim, não fez nada naquela cara, nenhum procedimento, ele tava assim, gente, você olha, você vê o brilho, né, o colágeno gritando ali naquele homem, mas eu acho que realmente é uma equipe que tem muitas mulheres, e eu acho que também é porque naquela época, eu não sei se ele tentou, esse filme tem esse resgate de tentar mostrar o clássico, ele tem muita ideia daquelas mulheres sedutoras, Sim. Mas ainda assim que elas são independentes. Mas todo filme de Missão Impossível é isso. Vai sempre ter uma mulher que é muito linda, muito esperta, perigosamente esperta, né? Mas ela sempre vai estar ali ou pra seduzir a gente enquanto plateia, ou até mesmo seduzir voluntariamente ou involuntariamente o Ethan, sempre tem um rostinho bonito para ele. Tanto que nesse tem também. No primeiro filme, a equipe toda morre, só sobra uma. Isso. E aí tem aquela coisa ali. Aquela ela vontade, ficou viúva, isso. e parece que ela sempre tinha alguma coisa, uma atração por ele, mas reprimia, e agora ela tá viúva, né? E aí ela... Por que não? Eu tô aqui, meu marido morreu. Ele é bonito e tal. Mas eu acho que é isso. O primeiro filme é muito pra você apresentar essa ideia sobre a Missão Impossível, né? Sobre essa equipe de agentes, como ela trabalha, como ela funciona. E mostrar como o nosso herói, que é o Ethan, ele não é corrompido. Então ele meio que tá no começo, mas ainda assim ele tem uma esperança de tipo, poxa, se eu tô nessa missão aqui, eu vou fazer de tudo pra entender. E a dor dele, que eu acho que reverbera em todos os outros filmes, é sobre ele perder a equipe dele. Então quando no primeiro filme ele já vai perdendo pessoas que você já tá vendo, porque assim... Por mais que seja o primeiro filme, ele já mostra que eles já estão em campo há muito tempo juntos. Não é a primeira missão deles. Exatamente, eles já estão há algum tempo ali. Eles já se cascuda. conhecem, eles já se sentem confortáveis de fazer piadas e zoeira e tal. Então, quando ele vai descobrindo a traição sobre
esse grupo, né? O que aconteceu com eles, quem foi o traidor, né? Quem é o agente traidor, e que ele acaba sendo meio que jogado na cova dos leões, porque todo mundo começa ele assume a culpa. a suspeitar Só dele. foi ele que sobreviveu, tá Exatamente, aí, né? o 2 mais 2 não faz sentido. Então eu acho que isso cria uma casca no personagem, de tipo, poxa, nem tudo são flores, mas também mostra o potencial que tem. E eu acho que o filme cresce muito porque as pessoas meio que compram essa ideia do Missão Impossível. O primeiro filme eu não acho uma missão impossível, assim. Não é nada tão impossível ali. Eu acho que o ponto ápice do primeiro filme é justamente a cena clássica, onde ele cai e não pode encostar no chão. Aí tem a gotinha. Ali, na verdade, é o ápice seria do impossível, porque ele tem que quebrar todos os mecanismos de defesa, principalmente uma tela de laser, pra entrar naquela cápsula e roubar as informações que ele precisa. Então, são muitas variáveis que dependem de muitas pessoas e de muitas coisas que acontecem. Então, tanto que, tipo, a estratégia deles pode falhar a qualquer momento. E acho que todos os filmes são assim. Já no segundo filme, eu acho que é o filme que mais se descola de toda a franquia, porque eu acho que é o filme pra trazer o Ethan como um romântico incurável. Eu não gosto muito da direção desse filme. Tanto que esse filme ganhou até a Framboesa de Ouro, né? A gente sabe disso. Ele ganhou, da mesma forma que ganhou como melhor filme, se não me engano, sequência da MTV, eles ganharam a Framboesa de Ouro de filme de atriz. Coitadinha lá, tá? O par romântico, porque o Ethan tem que ter um par romântico. E esse é o amor... É um amor, assim, o segundo filme, pra quem assistiu sequência, acha que ela vai continuar ali, entendeu? Sim. Então, porque é um amor que ele avassalador. Aquele homem com aquele cabelo sedoso voando e tal, ele e me irrita fez muito de tudo pra salvar ela. No segundo, assim, acho que é um chinês ou é um japonês? Eu não lembro, mas eu acho que é um chinês que faz a direção. E é a técnica deles lá, dessas produções. Então, é muito close no olho deles, na boca. É muita câmera lenta. Girando. E aí você fica olhando assim, meu Deus, pra que isso? Dá certa altura. Eu não gosto muito da direção. Tem as explosões que a gente já espera do filme e tal. A história, pra um filme que é sequência, bota um pouquinho o sarrafo mais em cima, né? Exige um pouco mais do ator, até porque o Tom Cruise faz tudo, ele não usa dublê. Então, no segundo, ele já tem um pouquinho mais de ganância. Galera, a gente mandou bem aqui, jogou no lugar seguro da típica história de origem de um agente, mas agora vamos melhorar um pouquinho, vamos botar mais ação, mais explosão. Vamos botar ele no campo. Vamos botar ele no campo de verdade. Ele traz uma outra equipe ali pra ajudar ele. Isso. Eu gosto do 2, mas assim, tem muita ressalva no 2, mais pela direção, eu acho. Eu acho que não só a direção, mas a montagem do filme em si, eu acho que ele é muito... Ele tenta se vender de vários gêneros. E aí ele se perde. Ele morde nos clichês de porque vários ele tem gêneros muita aí. coisa de... isso aqui ele vai num campo, aí tem a aposta, aí tem não sei o que, aí tem a mulher que ele tem que salvar. E aí tem 1000 máscaras, ideias de coisas. E tem o chip que fica lá do satélite que pega. Então, é muita informação pra uma construção ainda de um romance. Sim. Porque eu acho que ela é tipo assim, ele fica extasiado É uma paixão, com uma pessoa que é inteligente. Acho que a inteligência dela de ser rápida meio que faz ele ficar tipo, nossa, essa mulher é incrível. O fetiche dele tá em mulheres inteligentes e em ladras, né? Todos. Mas é isso que a gente vai definir depois nos próximos vídeos. No próximo vídeo, porque a gente tá entrando aqui no começo. Então, acho que ela é importante pra definir quem é o Ethan e o que ele gosta. Sim. Mas que ela foi descartada, eu acho, até pela rejeição do segundo filme, assim. Eu acho que ela poderia ter voltado em qualquer época, mas como a história não deixou, eles fizeram outra coisa e a gente foi vendo a história reverberando ali do jeito. Porque assim, ela é uma personagem ali que teve um peso naquele filme. Eu acho que nunca, até quando eles escreveram, eles não pensaram, a gente vai levar isso aqui adiante, não. Era só... Porque é uma série episódica, né? Sim. O próprio Tom Cruise mesmo fala, tem uma curiosidade que ele diz em algumas entrevistas, que ele não gosta de numeração nos títulos. Ele não gosta. Então, quando a gente chega no Missão Impossível 4, que não tem mais 4, é Missão Impossível com subtítulo, ele gosta mais ali. Livro. Porque ele sempre falou, eu vejo os filmes de Missão Impossível como uma forma episódica. Cada filme tem sua história com início, meio e fim. Nesse finalzinho agora que a gente tem uma história dividida em 2 partes, né? Mas, enfim, eu acho que eles nunca pensaram ela pra isso. Porque o filme, na época, apesar da rejeição, ele fez uma bilheteria maior que o do primeiro. Que a gente nem comentou. O primeiro filme, o orçamento foi 80 milhões e fez 457, um número bom. O 2, ele já teve um pouquinho mais caro, ficou 125 milhões o orçamento. Tem muita coisa ali. E eles fizeram 546 milhões de bilheteria. Então, assim,
apesar das nossas ressalvas e de todo mundo, nas decisões questionáveis do filme, o filme entrega o que tem que entregar um filme de ação. De ação, de espionagem, mais sim. sequências de ação, mais explosões, mais cenas acrobáticas e tal, mais loucura, o filme entrega tudo isso aí. Mas ele vilão. É porque, assim, esse filme, ele quer transformar o Ethan no herói. Sim. Tanto que ele entra com aquela coisa de, tipo, pra todo herói a gente tem que ter um vilão. Então eles definem um vilão bem vilanesco, caricato, que é isso. Como um bom vilão dessas histórias, é um filme que se propõe a ser um filme besterol, assim. Eu acho que ele é muito escrachado em ser caricato mesmo. Sim. Então eu acho que a ressalva é nisso, de, tipo, eles esqueceram a ideia do Missão Impossível e fizeram um filme sobre um agente que se apaixona loucamente. E aí fica impossível resistir àquele amor avassalador. Então, acho mas apesar de tudo também, tipo, tem um romance, mas ela tá no centro da história, né? Sim. Tudo acontece por conta dela aí. Sim, e ela não é uma boba, personagem boba que só vai esperar ele, não. Ela toma atitudes à frente dele. E é por isso que ele gosta. Ela é ousada, porque ela faz, ela fala assim, que ele fala quando assim, ela se injeta com... ninguém espera por aquilo. Tem uma frase que ela fala assim, que ele fala assim, você vai fazer o quê? Aí ela, tipo assim... Eu não lembro qual é a frase que ela joga na cara dele, ele fica, tipo... Ela falou isso mesmo? Ela provoca ele de todos os jeitos, entendeu? Acho que isso é a única coisa, ressalva que, tipo, a construção do personagem, o segundo filme é muito importante pra você entender como é que ele é e como é que ele funciona. Sim, claro. Mas em termos de franquia, ele é o mais fraco. Sim. Entendeu? É um capítulo do meio, que, tipo, ele tem mais ganância, mas ele não entrega tanto que a gente esperava em questão de roteiro. Ele é o que mais se descola em termos de construção de filme. Se você olhar todos os outros, eles se ligam muito. Ele tem uma continuidade realmente, que nem o Tom Cruise pode falar que é episódico. O segundo o primeiro e o segundo você pode deixar ali. Mas o resto não, o resto segue a história dele. Passagem de tempo e consequências. Mas tem essa passagem de tempo, mas de fato eu também vejo assim, são filmes individuais. É claro que como a gente fala de um universo compartilhado, a saga do herói, a gente sabe que as histórias, querendo ou não, elas vão acabar... Tem alguma coisa que cola elas. Mas o 2 é o que mais desprende. É o que mais desprende. Tanto que eles não falam nada dela. Não, ela esquece ela no bueiro ali. Existe um limbo em que o 2 é esquecido. Aí a gente fala, no 8º eles pensam, poxa, gente, a gente tem que ligar. Mas eles passam muito batido assim pelo 2. Mas ainda assim dá uma importância. Da montagem, sim. Mostrando que o filme não é aleatório, que precisou ter. Sim. E até mesmo de tipo, eu vou ter que ver o 2 pra realmente... É aquilo, porque toda jornada, cada ação do Ethan levou ele naquele momento. Então aí eles assim, nenhum capítulo da jornada dele é descartável. Cada capítulo tem sua importância. Aí eles deram uma importância muito grande, é igual o Ultron, em Vingadores Era de Ultron. Que é a mesma coisa, a pessoa não ligou pra aquele filme, o filme foi realmente super zoado, super coisa, mas ele era um filme importante pra história. Sim. E aí eu acho que o segundo, ele ganha essa importância pra, tipo, não é só um filme que a gente fez. Não. Vamos inventar aqui uma coisa aqui pra juntar ele pra dizer, a gente sempre pensou nisso o tempo todo. Agora, uma coisa que pega a gente de surpresa, que também eu achei, é que o Anthony Hopkins, ele seria parte importante na franquia, né? Mas não, ele aparece só ali no 2, faz uma participaçãozinha especial, dá um beijinho e vai embora. Só aproveitaram que ele tava com tempo. Eu acho que ele falou, o Tom Cruise falou, quer participar do meu filme? Ele, tá, vou te botar aqui. É a chance que eu tenho de botar um orçamento maior. Entendeu, sabe? Aí gastou um pouquinho mais só por causa do Anthony. Será que ele apareceu no trailer? Não lembro de ter visto os trailers. Não. E aí, como a gente estava falando, os filmes eles se passam em um tempo muito grande, né? De um pro outro, pra eles conseguirem fazer as coisas, até pensar nas logísticas e tal. E aí, quando a gente chega no ano 2006, que a gente é apresentado a Missão Impossível 3. E eu acho que aqui, dentro da franquia, dentro da trilogia, é um filme mais sólido que a gente tem. Sim. Tem a direção do J.J. Abrams, que a gente já conhece. Que começa essa parceria muito importante pro Missão Impossível, eu acho. Eu acho que é um capítulo importante na franquia, sim. Embora ele não siga na direção, mas ele entrega ali, ele fala, a gente consegue botar mas ele a franquia continua aqui. Na produção. Não, sim. Mas ele fala assim, eu enquanto diretor, eu consigo entregar isso aqui, eu acho que a franquia pode entregar daqui pra cima. Exatamente. Né? Ele foi na loucura do Tom Cruise, ele embarcou e falou, vamos, então vamos também. Por que não? Eu acho que é nesse filme que estabelece assim, gente, o Tom Cruise fala assim, eu quero fazer isso. Ele, então bora. Você quer que a gente crie um hangar e traga, não sei, vambora, a gente faz. E aí eu acho que eu acho que ele disse sim pra todas as loucuras do Tom. Exatamente. Ele falou, você quer fazer? Bora. É igual uma Narcisa. Ai, que loucura! E foi, entendeu? Eu acho que é isso. E eu acho que eles não imaginavam que ia virar uma franquia tão duradoura. Mas porque... acho que esse filme é a virada de chave. Não, sim, é a virada, mas você sabe que se ele acabasse ali...
ia acabar ali. Exatamente. Seria uma trilogia, ó, a gente entregou isso aqui no cinema, Sim. beleza. Porque tu vê que é um filme amarradinho. Sim. O Ethan, ele tá aposentado, ele agora só treina, ele não vai mais pra campo, ele só treina recrutas. E aí ele só volta porque sequestra uma recruta que era pupila dele. E aí Ele ela vai atrás pra morre, campo. aí ela fala, não, agora é vingança. Porque Eu foi a vou primeira atrás. que ele falou assim, ela pode ir pra campo. Ela tem potencial, eu Entendeu? acredito. Nessa daí eu acredito. E aí entra essa questão de ele dá. É uma franquia que dá muita importância pro poder feminino. Sim. Eu entendo que essa questão de a espionagem, esse viés muito viúva negra, né? Sim. Então, ter uma mulher no ramo é muito bom, Sim. né? Pelo que a gente vê. Porque uma mulher, tipo. Tanto que no 7º filme, né? Quando ela fala, ai, pervertido! E aí os caras veem, tipo, então, é muito mais fácil você sair de situações Sim. perigosas sendo uma mulher que um monte de homem atrás de você. Então, Sim. esse filme é um meio que também estabelece essa conexão de, o 2. Ele já passou um tempo, eles tiveram um relacionamento que eles tinham que estar, mas agora ele encontrou a Júlia, que é o amor da vida dele. É. E aí, só que ele resolveu ficar low profile, porque ele acha que já não faz mais sentido. É, porque ele encontrou o amor da vida dele agora. Exato. Não, então mas, ele entendeu? quer ficar mais calmo, ter uma vida mais Pra quê, tranquila. entendeu? Já me arrisquei muito Vou ficar aqui. treinando uma galera. Passei por um caos aqui, um estresse, um burnout aqui. Vou ficar ensinando pra gente ter até um futuro melhor no mercado. sabe? Porque ele viu que ele foi traído várias vezes ali, Sim, assim. ele vê tinha um que histórico de que tem- perdas e de traições, né? entendeu? Então ele falou, se eu puder... Ele pensa nos jovens, né? Sim. Se eu puder ensinar pra uma pessoa que quer ser uma pessoa melhor, e escolher Por que quem não? pode, eu acho que o programa vai funcionar muito melhor. Então ele sai, ele dá aquelas férias e tem a Júlia, e aí tem essa questão. Ele entra nesse meio, né, nessa missão, ele perde que eu não vou lembrar o nome da mulher. A Lourinha, que era muito boa. A cena de ação dele com ela Não, o início do filme é muito bom, boa. cara. Ele injetando adrenalina nela e ela me dá uma arma. E É o tá, 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 suco tá. dos anos 2000, Sim, aquela sim. cena. É muito Matrix. Muito Eu queria muito ver mais daquela dupla. Ela era muito boa, Ela então era ela muito super boa. funcionava. Ela era a versão com feminina ele. do Ethan, de certa forma. Exatamente. Então, aí essa pequena impressão que vai passando nos outros filmes, que eles dão essa importância, aí tem essa nova equipe que, né, nova Cara, entre aspas. a equipe do 3 eu acho muito boa, mas Eu também. assim, também a gente não... Eles Descolado. Eles descolado, porque a Maggie Q é muito boa, o Christopher Hayes é muito maneiro também, e aqui a gente entra no meu personagem favorito da franquia, o Benji. Porque, tipo, Ele é o muito Benji, bom. enquanto ele não tá ainda em campo, ele é o nerd da cadeira. É. Ele fica ali do escritório, fazendo as coisas das paranauê dele e ajudando a equipe e tal. Mas a equipe, aí tem o Luther também, que retorna. Aham. É uma equipe muito amarrada ali, mas é isso. É uma equipe que continua só sendo apoio do protagonista. Mas Eles eu não têm acho que história. funciona pela questão da missão. Se a missão pede Não, uma sim. coisa assim, dá pra você substituir, ter o seu padrão, mas você ir substituindo. E é muito também sobre os atores que estão em alta, que estão Sim, ali na sim. cartilha da A Paramount, entendeu? cada filme, eles puxam uma galera que tá em alta. Óbvio, a gente sabe disso. Só que justamente por isso, como é um artista que tá em alta, a gente espera que o personagem tenha um mínimo background. Aham. Porque os filmes de Missão Impossível são filmes de ação, só que ele tem uma comédia também. Tem um humorzinho ali que anda lado a lado e que funciona. Eles conseguem amarrar bem no roteiro. Dentro dessas brincadeiras deles ficarem se falando no ponto, você pode vomitar qualquer coisa do personagem, que você saiba alguma coisa do passado dele, ou algum relacionamento ali pessoal que eles tenham, dá pra fazer. Só que até o 3, eles não têm Só ele. eles não têm essa preocupação com o elenco de apoio. Não. E o elenco de apoio é de fato de apoio. Sim. A gente quer que apareça o Tom aqui e ele fique brilhando. Ele nasceu pra brilhar. Ele é a estrela. Não, a equipe não importa. Embora a equipe ajude muito, a equipe não importa. Mas a equipe do 3 é muito boa. Sim. E a história aqui começa a ficar mais interessante, né? Enquanto roteiro. Porque aí já desenvolvimento. estabelece 100% o Ethan sobre aquele cara que é rebelde, que ele vai fazer o que ele quer, e estabelece o ponto principal de toda a história da franquia, que é ele se importa com as pessoas que ele gosta. Sim. Então ele vai fazer de tudo, até o impossível, pra conseguir aquilo que ele quer. Então quando a Júlia tá em perigo, que é a pessoa que ele mais ama no mundo dele, O que o homem vai fazer? O Ele homem apaixonado surta. faz. ele surta, Mas eu vou te porque falar. tem uma promessa do vilão, falando, eu Sim. vou atrás de você, eu vou pegar a sua esposa, sua mulher, o que for, e eu vou acabar com a sua É um vida. vilãozão. Eu E gosto é um do vilãozão, vilão. entrega muito. E o interessante do terceiro filme é que ele já começa no ápice. Você Isso. começa o filme achando que você nem conhece a mulher do Ethan, mas você já fica puto porque ela Exatamente, morre. você já tem ela spoiler. toma um tiro ali. Já pega um mini spoiler ali. Depois, quando Aham. chega no final, você vê que só era uma outra mulher com a boca. Mas,
com a máscara e com a boca E pra você ver como é que ele é amarrada, sádico, o vilão, sim. entendeu? Porque ele cria uma situação de nervosismo no Ethan, de Sim. tipo... tipo assim, ele já queria descartar aquela mulher porque ela não serviu pra salvar ele, né? Que ela era tipo a secretária dele, / agente que protegia, mas deu tudo errado e ele foi pego e quase morreu. Sim. Então era tipo, ele ia descartar ela de qualquer forma, mas ele tinha que saber se o Ethan tava ou não com o pé de coelho, né? Sim. Então... Ele falou, pô, vou juntar 2 mais 2. Se ele tiver, ele vai me dizer porque vai salvar. Vai. Mas de qualquer forma, eu vou matar ela. E se não tiver, eu vou matar ela e ele vai me dizer. Então, tipo, é um jogo Depois eu que ele substituo não na tinha minha equipe. escolha. Era só mesmo um teste. E a gente vê a consequência da história do desenrolar do filme, assim, que ele vai só criando mais ódio. Porque ele fala assim, o cara realmente mataria a minha esposa. Ele me manipulou ali pra criar tal ponto, né? um blefe. Mas ainda assim, existe essa possibilidade porque ela tá em outro lugar. E ela corre risco. A Júlia, de fato, corre risco no filme inteiro. Isso, exatamente. A partir do momento que a gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela é o ponto fraco. É como um bom herói, né? Se o herói namora alguém, a gente sabe que o Mas eu gosto muito desse vai filme ser. porque ela combina muito com ele, assim, na Sim. questão... Eu não sei... O casal tem química Eles da têm tela. química, e é uma química que hoje em dia é muito difícil você encontrar uma química de... Ela entra no 3º filme, né? Então, tipo, daria pra ter uma rejeição de certa forma, Sim. mas a forma que foi escrita o relacionamento deles, de tipo, quando ele fala, olha, eu tenho que ir, ele tá triste porque ele perdeu a pupila, né? Então ela sente a dor dele, que ele não pode chegar aí, ela não consegue chegar até ele naquilo, aí ele fala, você tem que confiar em mim, você confia em mim? Ela sempre. Confia cegamente, né? E ela vai e ele fala, então, se você confia em mim, a gente vai casar aqui agora. E ele casa com ela. Então, tipo, Dentro do você vê a hospital. devoção que ele tem sobre. Sim. Porque por mais que ele tenha a missão dele, que é pra salvar o mundo, ele ainda fala, pô, se ela tá comigo, meu irmão, Ela eu tá vou dar um comigo mesmo. mundo pra ela, entendeu? E Então, um acho que fechamento. o legal desse filme, desse 3º filme, e que estabelece muito a franquia, é porque você compra o romance e compra a ação. Sim. E aí você juntar isso tudo é a fórmula perfeita pro negócio funcionar. Não, eu concordo. E eu acho que o filme, ele entrega tudo que ele precisa entregar de um 3º capítulo de uma franquia que ali a gente até olhava talvez como um último filme. Aham. Então, eles apostam em tudo que eles conseguem. E o finalzinho é muito bonitinho, gente. Dava pra terminar ali se ele quisesse. Não, mas foi o que eu te Tranquilo. falei. Podia acabar a história de Missão Impossível no 3, porque o Exatamente. 3 é um filme muito redondinho. Sim. Ele amarra tudo ali, todas as sequências de luta, a história romântica dele. Seria um filme ali praticamente 10 de 10 nesse sentido. Só que o 3 é o filme menos lucrativo da franquia, né? Porque ele foi orçado em 150 milhões e ele só faturou 398. Mas, apesar Mas tem de que pegar tudo... contexto de um monte de coisa. Mas Sim, eu acho da que ele... época do lançamento, com quem com quem enfrentou... tava. Então acho que já houve uma passagem de tempo muito grande. Sim. A questão do segundo filme ter sido rejeitado de certa forma também impacta a bilheteria de uma sim. sequência. É. Mas eu acho que o terceiro é muito importante, tanto que houve a mudança pro J.J. Abrams e eles tiveram... Tanto que é um filme que precisa de muito apoio de... Ele usou 50 mil distribuidoras pra poder fazer o filme. Sim. Você viu que ele precisou de muito investimento. Ele não tinha dinheiro. Ele falou assim, acredita em mim, acredita no meu Eles potencial. apostaram alto, literalmente. Entendeu? Então foi tipo, acredita no potencial, vai agora. Tanto que você vê que essas distribuidoras vão continuando até esse último filme. Exatamente. A maioria continua. Porque vê que realmente o negócio... E o Tom Cruise se estabelece com esse filme. Sabe? Top Gun é Top Gun, vai ser pra sempre. Mas eu acho que ter essa longevidade de Missão Impossível é o que tornou a carreira dele ser tão estabelecida. Porque ele sempre fez questão de continuar essa história. Então eu acho que... É até bizarro saber que, tipo, será que acabou? Eu não sei. Eu fico com esse questionamento. Acho que A gente acabou. vai chegar lá, Eu a acho gente que vai chegar lá. a gente, entendeu? Acabou, por enquanto. Entendeu? Sei lá, eu acho que não sei, entendeu? É igual o Jim Carrey saindo, se aposentando Aí e do nada e apareceu volta em em Sonic. Sonic, entendeu? Mas vamos deixar isso pro próximo. Mas acho que, finalizando aqui a ideia, eu acho que até o 3 ele estabelece e cria uma expectativa para os próximos filmes. Mas é uma trilogia que funciona bem, por mais que o segundo seja o mais descolado e o mais sem graça, assim. Mas eu acho que pra mim é o pior. Eu sei que tem gente que ainda fala que são outros, mas eu acho que pra mim ele é o mais pior. Eu acho que é o mais fraco da franquia, até hoje. Tem assim. gente que não gosta de outros, entendeu? E eu já vi muita gente falando sobre. Nos próximos dias a gente vai debater isso. Mas eu acho que pra mim, se eu for ranquear, o segundo fica em último lugar. Em último lugar, Não, a primeira trilogia é uma trilogia sólida. Eles entregam uma boa história de início, uma história do meio que exige mais, eles entregam mais na parte técnica, mas no desenvolvimento eles falham. E na parte 3, eles entregam tudo certinho. Atuação, direção, as cenas, os efeitos e um bom roteiro, uma boa história. Então, olhando amarradinho, essa primeira parte da jornada, a trilogia funciona. A primeira trilogia ela funciona de Missão Impossível. Já ia falar Premonição.
Cara, mas você sabe que essas... Mas você consegue ver vários tipos Essas de morte histórias nessas... funcionam porque são sobre riscos de... Ele Total. sempre tá à beira da morte. E aí você vê que tudo é uma consequência da morte. Ele Então, sempre vai no limite dele. e segue a formulazinha. Todo Missão Impossível segue uma fórmula de história, assim. Sim. Você vê que sempre tem coisas que se repetem, ter a equipe... Desde o início, do recebimento da missão e a tem mensagem um se padrão, autodestruindo. entendeu? Então acho que tem dá um pra... padrão de Você história. consegue ver as histórias de franquias que tem esse respeito em repetir padrões. E aí, por isso que Porque o a gente padrão dá certo, né? É uma receitinha ali. Vamos continuar E é muito apostando legal essa ali. questão. Acho que todos os filmes revisitam a história do Ethan de forma boa e de uma forma que honra muito bem o legado. Assim. Eu acho que foi só aumentando o nível, com ressalvas, eu acho, mas ainda acho que a gente tem muita coisa pra falar. Então, fica aí pro próximo vídeo. Conta pra mim o que você achou dessa primeira trilogia que a gente tá falando aqui agora. O que você mais gostou, o que você não gostou. E não deixe de seguir a gente, porque a gente tá sempre trazendo sobre filmes, séries e coisas assim. E teorias também, porque a gente gosta muito de fazer A teorias. gente adora uma teoria. É isso. Até a próxima. Até o próximo.